Este é o 22º episódio do Até Tenho Amigos que São. Como ainda não tinha telefone na altura, nem ele tem um smartphone na vida em geral, não tirei uma fotografia ao convidado, o Tiago Santos, que escreve cinema e televisão e também escreve sobre cinema no GPS, o suplemento da revista Sábado. Entretanto, graças ao Pedro Paulos, o apresentador do Brandos Costumes e um dos 3 apresentadores do Obrigado Internet, um podcast do qual eu fui o primeiro convidado, tenho um telefone temporário, pelo que para a semana já haverá fotografia. Além disso, o Pedro Paulos trata todas as semanas o som do podcast e, garanto-vos, seria ainda pior sem ele. Aqui fica o agradecimento público. Já que estou numa de listar as pessoas que me ajudam, queria repetir que a música toda do podcast é do Ruben da Costa, o desenho é do Rui Teixeira e o logotipo foi feito pela Inês Maldonado. E é isto. Eu já pus a gravar, portanto. Ok. Estavas a dizer que não foste ver o Vacation, o remake. Não, sabes o que é que eu fui ver? Fui ver o Amor Impossível. O que é o... É um filme do António Pedro, que estreia em dezembro. Do? António Pedro, sabes? Ok, o teu filme, ok. Sim, Eu percebi do Tony Pedro. Do Tony Pedro, o exato. teu filme, aquele de Viseu, não é? Sim. Ok. Foste tu que Já escolheste. a primeira montagem e Ok. fui lá ver. Isso é um bocado estranho, mas foi porreiro. Porquê que é um bocado estranho? É? Porquê que é um bocado estranho? É um bocado estranho ver a primeira montagem de um guião teu, porque estás a ver aquelas merdas que escreveste e que estavam só na página e de repente estás a ver um filme claro. que parece que tornou-se realidade. Mas milagre. Tu não costumas estar mais ou menos envolvido na rodagem também? Costumo. Eu raramente, com o António Pedro Vasconcelos, sim. Portanto, as presas não são assim tantas, mas como este filme foi rodado em Viseu, a maior parte, só tivemos uma semana cá em Lisboa. Eu só tive uma semana em Viseu, portanto houve muitas cenas que eu não tinha visto e não sabia como é que tinham ficado. Portanto, este foi mais surpreendente que os anteriores, porque os anteriores eu costumava acompanhar quase todos os dias. Pois, era essa a ideia que eu tinha e estava a perguntar especificamente dos do António Pedro, não das outras coisas. Sim, não, o António Pedro sim. Porque para mim eu quero eventualmente realizar, eu gostava já a pensar nisso. E é uma aprendizagem, é tipo ir à escola, percebes? Estou ali, vejo como é que funciona, a ligação que eu tenho com o diretor de fotografia, a importância do assistente de realização. Tudo isso para mim é uma aprendizagem, um aprendimento. Ou seja, quando vou não é para estar a dizer tipo, epá, isto não é assim. Sim. Foda-se, não escreveste algo assim, não digo isso. Não, mas não há aquelas coisas de é preciso fazer alguma coisa. Também acontece de vez em quando. Não é muito. Eu e o António Pedro trabalhamos muito no guião. Ou seja, o António Pedro vai sempre acompanhando as novas versões, vai dando o seu input e eu reescrevo. Portanto, quando nós chegamos à versão do guião, já não há assim tanta coisa que ele vai querer mudar no dia anterior ou no próprio momento. Sim. Pode acontecer muitas vezes, mas isso já é outra fase, que é fazer reparagens, perceber porque é que as nós temos não são necessariamente compatíveis com as cenas que foram escritas, não é? Porque as cenas que estão escritas, as minhas condições de produção na minha cabeça são perfeitas, não é? Posso fazer o que quiser. E às vezes as cenas têm que ser adaptadas à geografia dos locais ou alguma coisa que há no local que nós podemos usar e pode ser bom, mas isso é mais uma fase do guião. E depois já sempre, de vez em quando há qualquer coisa que se percebe que há uma frase que não está a funcionar ou então alguém se lembra de outra coisa e é um processo muito aberto nesse sentido, fica sempre muito próximo do guião. Há uma citação do Albert Brooks sobre essa dos decors, como ele faz filmes independentes. De quem? O Albert Brooks? O Albert Brooks. Ele diz que ele escreve sempre exterior, inverno, neve, e depois começa, vem quem trata do orçamento e ele pronto. Exterior, verão, e interior, quarto, pronto. Os interiores quartos são lixados às vezes também. Porque os gajos podem fazer estúdios. Sim. Estúdios são decores reais, chegas lá ao quarto e tipo, como é que os gajos vão se mexer aqui? É tramado. É o primeiro guião que eu escrevi, ou o primeiro guião que escrevi para o António Pedro, foi o Call Girl. Mas isso não foi tipo o primeiro guião de filme que foi feito mesmo como coisa tua? Não, eu tive. Ou seja, escrita de coisas. Entre o processo de escrever o Call Girl e o Call Girl sair, eu trabalhei num filme que saiu primeiro que o Call Girl, que é o Atrás das Nuvens, do Jorge Queiroga, mas aí foi uma reescrita que eu fiz. Ou seja, o Jorge Queiroga tinha um guião, eu depois reescrevi esse guião, depois foi reescrito ainda por uma rapariga de Jennifer Field e depois ainda, antes de filmar, ainda dei uns toques nos diálogos e em algumas situações também. Portanto, esse foi assim um processo um bocado, não é muito habitual este processo, menos o trabalho que eu tenho feito. Mas o Call Girl foi o primeiro, sim. Na altura do Call Girl já estava também a escrever uma série para dois que era o Pica. Sim. Mas tudo isto nasce do Call Girl, ou seja, o primeiro trabalho que eu tive como argumentista foi Call Girl e depois o António Pedro, por generosidade, porque gostava de um trabalho, começou a falar de um trabalho de outras pessoas e fui começando a trabalhar. Foi quando tempo? 2007? 2007. Okay. Quer dizer, 2007 quando o filme sai. Sim, claro. Em 2005 ou uma coisa assim. Demorou imenso tempo.
Mas foi assim a primeira vez que eu comecei a escrever profissionalmente. E era uma ideia tua? Não, qualquer era a ideia do António Pedro. Ok. Mas como é que tu chegaste ao António Pedro? Pá, aquilo foi... Eu era jornalista, fui para Nova Iorque, fui ser jornalista e em Nova Iorque comecei a entrar nas aulas. Estavas na Sábado? Não, estava na Focus. Na Fox, ok, desculpa. Não faz mal. Sim. Aliás, eu comecei na semana informática. Ok. Depois fui para a Focus, para a secção de Ciência e Tecnologia, não percebi porra nenhuma daquela merda. Eu só convidei com o Sábado porque é muito. Tu colaboras agora com o suplemento. Sim, lá com as críticas. Eu sábado também, quando voltei a Nova Iorque, ainda escrevi uns artigos para eles. Mas rapidamente percebi que não queria ser jornalista. E tu foste empregado de mesa? Fui empregado de mesa em Nova Iorque, 2 anos e tal. Um bom empregado, que é bom. Ao início era um bocado merdoso, mas depois fui aprendendo umas cenas. Eu acho que agora já me senti confortável a ser empregado de mesa outra vez. Estás-me a receber bem, por acaso. Não é? Queres água? Sim, logo. Não tenho comida, mas tenho bagel, se posso fazer um bagel. Não, mas é bichado, por acaso, que ensinou imenso. Mas então, quando eu estava lá, nos intervalos de ser empregado de mesa, comecei a estudar screenwriting, né? Argumentismo, ou guionismo, não sei qual é a diferença. E comecei a escrever uns guiões em inglês, umas longas. Escrevi o primeiro, que era mauzito, na verdade são 2 mauzitos, provavelmente. Mas o primeiro era o God Complex, e depois o segundo que eu escrevi, que eu gostava mais, era uma coisa que chamava-se Strange Everyday People. E quando voltei para Portugal, já vinha com essa ideia de, ok, quero ser argumentista, e tinha um amigo que tinha tirado um curso com o António Pedro, um curso de ator. E o gajo apresentou-me ao António Pedro. Na altura, ele queria apresentar um projeto ao António Pedro, portanto trabalhei com este meu amigo nesse projeto, escrevemos uma sinopse, e escrevemos cenas dialogadas, e fizemos um trabalho que tentámos que fosse profissional. E o António Pedro teve a gentileza de ler e nos convidar para almoçar e dizer que achava que aquilo não era um filme, não valia a pena sequer pensar mais naquilo. Mas eu, um bocado aquela onda de Nova Iorque, veio esse segundo guião, que eu achava que estava porreirinho, veio na mochila e no final do almoço disse: olha, agora eu gostava mesmo de ser argumentista, tenho este guião escrito em inglês e se quiser dar uma vista de olhos. E o António Pedro leu e pá, gostei deste guião. Acho que achou que eu tinha algum jeito de diálogo, ou tinha algumas situações que eram surpreendentes, e convidou-me para trabalhar com o Caldeirão. Então foi a partir daí, foi o meu trabalho como empregado de mesa e as folgas que eu tinha para escrever para cafés que me deram, que criaram esta oportunidade, na verdade. Então, dito, já fizeste 4 filmes? Este é o quarto. Yeah. E o outro saiu, Os Gatos Não Têm Feitiço, saiu no ano passado. Sim, no ano passado. É o mais perto que sai. Este processo foi bastante diferente, porque depois o Cobra é 2007, depois acho que o Belo Prazo é 2010 e Os Gatos 2014. Mas os gatos correram bem, as pessoas gostaram do filme e toda a gente que participou no filme gostou do filme e do produto final, e eu gosto do filme também. E, portanto, nós percebemos que queríamos trabalhar de novo juntos. E o António Pedro, assim, havendo a possibilidade de filmar ou de concorrer aos concursos do ICA com a brevidade possível, essa opção é sempre preferível. E eu não estava na altura a falar com ele estava a perguntar que tipo de história que nós queríamos contar. E eu lembrei-me de um guião que já tinha escrito. Isto, na verdade, a origem do Humor Impossível, a ideia, a premissa, a base, é uma ideia que nasce do Jorge Queiroga, precisamente, do Trás das Nuvens. Que ele uma vez ligou-me e estive a trabalhar com ele na escrita de um guião que o tema era o mesmo. Era qualquer coisa de estranho que se passava em Viseu, uma coisa entre adolescentes, sobre o amor, etc. E na altura, até com o Tino Navarro também concorremos ao ICA e nunca ganhámos. Acho que concorremos para aí 1 ou 2 vezes e o projeto nunca foi aprovado. E eu gostava muito desse guião. E então mostrei ao António Pedro. Tipo, olha, em vez de estarmos a pensar histórias novas do nada, se queres concorrer já para o ano, porque é que não existe guião? E se gostares, vamos com o Jorge Queiroga, ver se ele está confortável com a ideia de seres tu a realizar. E fez o que aconteceu. Ele viu o guião e gostou. É completamente diferente de escrever para o Jorge Queiroga do que para o António Pedro Vasconcelos. Ou seja, ele gostou da premissa, gostou da ideia, da estrutura. E depois de todo o outro trabalho, eu tive que estar a escrever para ele, não é? Mas foi por isso que o filme fomos ao ICA com esse guião ligeiramente alterado e ganhámos, e a partir daí o processo tornou-se muito mais rápido e ágil. Tínhamos muito menos tempo para trabalhar no guião, mas também por outro lado já tínhamos uma base muito sólida, não foi começar do zero e começar a partir pedra. Por isso, enfim... Mas vocês costumam estar muito mais tempo a trabalhar... Gostamos de estar muito mais tempo, mas temos que começar do início. Mas temos que nos lembrar uma ideia. Estamos meses e meses a mandar bolas para o punhal e pensar: o que é que vamos fazer? O que é que queres? Estava esta ideia? Não. Às vezes temos ideias e depois chegamos ao pé do Tino e o Tino diz: para que é que a gente quer fazer assim? Não interessa porra nenhuma, eu pensei mais melhor.
E aqui, até porque o time também já conhecia o projeto, já gostava do projeto também, já tanto que o tinha apoiado com o Queiroga. Portanto, foi tipo a tempestade perfeita, já estavam ali as coisas todas um bocadinho prontas. Não precisa fartar-me de trabalhar o guião, porque escrevi não sei quantas versões. Isto tu vês o guião do Queiroga e vês este agora, a premissa é a mesma, algumas cenas são parecidas, mas 75% do guião é quase novo, acho. Ou das cenas, desenvolvimento, diálogos. E paralelamente, tu continuas a trabalhar em televisão? Não. Eu continuo, em setembro vou escrever uma série, há uma série do Filipe Homem Fonseca, que o Filipe Homem Fonseca está agora a desenvolver para a SP Televisão, e eu em princípio vou escrever uns quantos episódios. Em princípio não, já é só Filipe que sim, devo escrever aí 4 episódios em setembro. Mas tem estado muito, apesar de tudo, é um bocado estranho dizer isto em Portugal, nada se passa quase, já está um pouco indústria, estão poucos filmes, mas estive também a trabalhar no filme de Joaquim Leitão, a adaptação do romance do David Machado, O Índice Médio da Felicidade, com o próprio David, portanto, basicamente foi eu. Que ele ouviste, que é estranho. Ele ouviste, ele ouve. Gostei imenso de trabalhar com o David, imenso, David é um gajo fantástico, o livro é ótimo, portanto o que eu estive a fazer foi basicamente a ajudá-lo a passar o livro para formato real. Que ele ouvia, não foi? Depois foi, eu disse, não foi exatamente. O gajo disse isso, exatamente. Já tinha esquecido também que me a gente não fosse a começar a dizer que o gajo é um merda e um alcoólico. Porque não é um alcoólico, o David não é muito bom. Acabaste só de negar que ele era um alcoólico. Eu nego que é um alcoólico. Não sei de onde é que esse rumor nasceu. Mas acabaste de dizer. Ia dizer que ele é um merdas e um alcoólico e depois só negaste a parte do alcoólico. Pois, não, merdas é de facto um gajo um bocado sacana. É mal formado e graças, é mal educado para as pessoas. E depois escreve um livro que é o Índice Médio da Felicidade, uma hipocrisia terrível, o gajo é um gajo miserável. Não é nada, isto é completamente mentira, tudo é das pessoas mais bem ajustadas e enquadradas que eu conheço, acho eu. Eu vou editar isto e não pôr a parte do livro. Exatamente. Cortes esta parte. Acho que sim. E eu não, mas foi aí, foi mais ajudá-lo. E também dar as minhas sugestões. Um livro, de adaptar um livro não é tão fácil como às vezes as pessoas podem achar que é. É que isto não foi assim tão complicado. Era já um livro bastante cinematográfico, ele escreve bem diálogos e as situações já eram boas, portanto foi relativamente fácil. Portanto, eu fazer isso e tenho que estar a trabalhar alguns projetos. Tenho o Guião da Estrela, também vai sair. São 2 filmes que estão este ano, portanto. Não, e sai 2 de dezembro. Temos, entrar. Sim, que eu escrevi. Sim. Mas é uma profissão muito pouco comum em Portugal. Acho que é. Quer dizer, como podes ver, estás aqui na minha casa e eu vivo sozinho, percebes? Não tenho. As únicas merdas que eu tenho são estes dividendos todos e os vivos, estás a ver, a única coisa que eu gasto dinheiro. Não tenho filhos e não tenho que ter comida na mesa para ninguém, posso comer bagels os dias todos, se eu quiser, se tiver uma rasca. Portanto, eu acho que é uma profissão, eu acho que quer ser armamentista profissional, a maneira mais fácil de o fazer ou a maneira mais estável de o fazer é escrever novelas. Sim. Porque é a única coisa que temos produção constante de novelas, não é? Estás a portar o trabalho de televisão. Faço umas séries de vez em quando, são séries porreiras e quando as coisas são boas ou quando parece-me que há alguma coisa que eu consiga fazer bem, eu tenho todo o gosto de trabalhar na televisão. Agora, eu, por exemplo, acho que não seria bom escrever novelas, acho que seria muito mau escrever novelas. Porque não vejo novelas e quando vejo costumo compreender um bocado como é que aquilo está escrito. Acho que vai para o próprio formato, para o que é, eu acho que aquilo quebra imensas coisas que me parecem fundamentais na arte narrativa. Portanto, eu acho que não seria bom fazê-lo. Já pensei, uma outra vez estava um bocado à rasca e alguém me convidou. E não é aquela coisa que é preciso trabalhar muito depressa também? Pá, que eu tenho de trabalhar todos os dias, às 5. Depois há outra coisa que me faz alguma confusão, mas é porque eu também nunca o fiz e eu sou um bocado misantropo nessas coisas, que é estar a escrever episódios a meios com pessoas. Ok. Que é tipo, hoje que tu fazes esta linha narrativa, esta faz outra, e estás a trabalhar episódio 53 e depois vais para o 57. E as séries que eu tenho trabalhado, que é Os Filhos de Rock, ou Conta Como Foi, ou Liberdade 21, cada um escrevia o seu episódio. Era um bocado mais tentar simular o que se passa nos Estados Unidos com os Writers' Room, estás a ver? Há um showrunner, há um gajo que manda no final e toma as decisões e ajusta o que for necessário ajustar, mas cada escritor fica designado com um episódio. E não há aquela coisa mesmo de histórias são pensadas em grupo? Sim. Quando eu trabalhei... O writers room literal de os argumentistas todos na mesma sala. É decidir o que é que vai acontecer, que beats é que vai acontecer, qual é o arco dos personagens. Breaking the story. Sim, nós fazemos isso. Nas séries que eu coordenei, eu coordenei a última temporada, Conta Como Foi, e a segunda parte dos Filhos do Rock, sendo que o Pedro Varela é que depois via os guiões e fazia os ajustes necessários. E eu tentei sempre fazer um bocado disso.
Mas não é tão fácil assim porque nós não temos um gabinete. Pois é isso. Não é tipo americano, vais para o office e tal, o pessoal a escrever. Não, nós combinamos e vamos ter ali ao café e falamos um bocadinho sobre as cenas. E torna um bocadinho as coisas mais complicadas, mas toda a gente está, às vezes faz por e-mail, mas tipo, olha, o que é que achas que se acontecer isto, se acontecer aquilo, e neste episódio tem que acontecer isto, naquele episódio tem que acontecer aquilo. E dando também sempre algum espaço para as pessoas poderem inventar umas merdas novas, que eu acho que quando estás a escrever é quando as grandes ideias aparecem. Mas o trabalho são tão poucas as séries para nós fazer. Sim. Então, o que é que se faz? Eu acho que agora parece que a nova RTP vai começar a investir em novos projetos e o ICA também começa a ter um apoio para o audiovisual e sei que há muitas pessoas com grandes expectativas relativamente a isso. Pode ser que surjam coisas mais novas e eu gosto de escrever televisão. Não vejo assim tanta diferença entre escrever televisão sequer e escrever filmes. Sim, tu vês muita televisão, também eu só vejo muita televisão. Ué, estou agora a ver o Mr. Robot, já viste o Mr. Robot? Eu vi os 3 ou 4 primeiros. Fogo, que é inacreditável, pá. Que é inacreditável. E depois um gajo que aparece e nunca ouvi falar, o gajo que não sei o que é Ismael. Nunca tinha ouvido falar dele. O Sam Asman, ele fez um filme que eu ainda não vi, mas ele passou cá saiu no Dia dos Namorados. Eu acho que aquilo é um filme muito romântico para o Dia dos Namorados. Como é que chama o filme? Chama-se Comet. É com... Esse é do Ismael, o Comet? Com o gajo do Mindy Project e que aparecia em todos os filmes independentes. Justin qualquer coisa? Não é o Justin Long. É o Justin Long? O Comet é com o Justin Long. É? É, e com a Emily Rossum. Ok, sim. Esse filme é dele? É. Eu não gostei desse filme. E o pai eu não vi isso, eu não vi isso. O filme era um bocadinho irritante. Eu tinha a ideia que era o outro gajo, que era o... Como é que ele se chama? Do Mindy Project. Que se chama... Qual? Eu não vejo Mindy Project. Ok, que é o... Sei que é Mindy Kaling e depois... Eu não sei quem é o gajo, a cara do gajo. Não sei ele aparecia em todos os filmes independentes dos últimos anos. E ele aparece no Ivo Gato Mael, tipo um bocadinho. Sim. Como é que ele se chama? Eu acho que sei quem estás a falar. De ter uma grande branca. Ok, mas continuando. Não, mas é o Justin Long, não sabia que gajo que é feito isso. É o Justin Long, ok. O Comet, tenho certeza que teve que escrever a crítica para isso. Sim. Eu tinha algum interesse, mas era um bocado irritante porque os personagens eram muito irritantes. Era aquela coisa que os gajos tentam fazer com os neuróticos com piada e depois são muito agressivos para as outras pessoas, mas o gajo tornou-se simplesmente tipo, este gajo é um cretino, estou-me a cagar se este gajo vai ficar com ela ou não me interessa. Mas o Mr. Robot é muito impressionante aquilo, a nível da interpretação, o ator que já foi buscar é inacreditável. Muito bom. E aquilo está muito bem realizado, em nível de guião, aquela porcaria é extraordinária. E aquilo está a anos-luz, não estou a dizer que as séries são más, mas das outras coisas, tipo, em termos de tom, em termos de realização, em termos de ambiente, em termos de tudo, das séries da USA. O que eles faziam mais é o quê? USA, Psych, White Collar, não vi nada dessas merdas. Burn Notice, são coisas muito menos arriscadas. Sim, mais convencionais. Mais convencionais, sim. Mas resolver o crime, está resolvido, passa para o episódio seguinte. Sim. Não, mas aquilo é extraordinário, que eu tinha imagens de Kubrick e de Fight Club e eu estou louco aquilo, vejo todos os dias, tipo, o dia a seguir. Vejo não pirateando, não sei como é que eu poderia ver se não fosse pirateado, mas vamos inventar que eu tenho um canal especial que faço. Não, tu viajas. Eu viajo para os Estados Unidos só para ver só para ver o coisa. Não, acho que é o que eu faço. A minha irmã vive nos Estados Unidos, minha irmã liga o Skype dela e aponta a televisão e fica a ver. Isso também é legal. É legal também? Deve ser. Porquê que é legal? Não podes copiar o broadcasting. Mas não está a ser copiado, está a broadcasting, pois é verdade. Se calhar é. Se calhar é. Não sei. Será que há uma utilização para isso? Para não se pode ver coisas pelo Skype? Eu tenho amigos advogados para outro. Já contei. Olha, como é que é? Ok, tenho que decidir de uma forma ou de outra. Mas sim, eu percebi. Não, mas eu gosto dessa série, é extraordinário. Muito melhor que o estudo técnico a seguir. Muito melhor. Não há comparação. Eu tive a ver uma entrevista com o gajo e é curioso. E realmente trabalhar nos Estados Unidos deve ser outra coisa. Eu gostei de ver para um filme. Sim. A ideia que o gajo tinha para um filme e o gajo começou a gostar da personagem e pensou, não vou estar a escutar isto num filme, numa série. E ele disse inclusive é que o final desta primeira season é o que no filme dele seria o final do primeiro ato. Portanto, imagina essas coisas que o gajo já tem planeado e estruturado. Sim. É incrível conseguires trabalhar com esse espaço, com esse tempo. E de conseguires de facto planear as coisas com essa perspectiva. E depois tens tempo para respirar e tempo para pensar por onde é que queres levar a história. É absolutamente extraordinário. Por isso é que gosto tanto destes gajos. David Simon, que vai ter uma série nova também que vai estrear na quinta-feira no domingo. Sim, tão bom, é?
Pois é, o gajo é genial, pá. Aquilo é coisa com o Paul Haggis, mas mesmo assim. Esse é mesmo assim. Uma pessoa de pé atrás, mas ele é o realizador só. Eu acho que ainda por cima o gajo tipo, deve venerar o David Simons, claro. Ou seja, não vai estar a inventar sim, o David Simons. Claro que não. Já tive uma crítica na. Eu sei que vês também o AV Club, já tive uma crítica hoje, dizem que aquilo é tipo percebes? Que é uma coisa extraordinária que acho que consegue meter. Eu lembro-me de ser no Grantland, na altura quando aquilo estava a ser filmado, um texto sobre as filmagens daquilo, parecia interessante. Eu estou morto. O trailer é incrível. Yeah. Mas continua, estavas a falar da crítica do AV Club. Da crítica do AV Club. Que dizem que é extraordinário e que o gajo consegue tornar a burocracia boa televisão, percebe? O David Simon tem isso, o gajo é muito real, que é um trabalho jornalístico, não, o gajo era jornalista, portanto é um gajo que é obcecado com a verosimilhança e com os detalhes e mesmo assim consegue manter aquela porcaria. Tu uma vez chegaste a ler o Homicide a Year? Não, nunca vi o livro, não. É um calhamaço gigante, eu comprei e nunca vi. Ainda hoje estive a olhar para ele e não cheguei a ler, é um calhamaço mesmo grande. Eu não textos jornalísticos de David Simon nunca vi. O gajo tinha um blog e eu li umas coisas que eu escrevi no blog. Sim, as coisas do blog eram muito boas, mesmo recentes. Algumas delas. É um gajo, precisamente, é um visionário, para mim é o grande gajo da televisão mesmo. O Tremor eu gosto imenso e o da Corda também gostava imenso e o Homicide também vi uns episódios. O Homicide acho que não vi tudo, por acaso cheguei a comprar os DVDs, não lembro se acabei de ver. Os DVDs tinham uma coisa incrível. O DVD da primeira temporada em Portugal, na capa, tem o Jason Priestley. Jason Priestley, o gajo do 902 ou não? Acho que era o Jason Priestley, sim. E o Jason Priestley aparece num telefilme que eles fizeram nos anos 2000 já, do Homicide Live from the Street. Ele não aparece na primeira temporada. Boa. Fantástico. Eu acho que era o Jason Priestley. Sim. Uau. E que é ridículo, porque é que puseram... Alguém foi ver à net que é que tinha entrado, viu lá uma saída, está aqui o Jason Priestley, vamos vender DVDs com o gajo do 902 ou não? Talvez, mas quem vai comprar um DVD por causa do gajo do 902 ou não? Isso também é estranho. Está bem, não é assim tão estranho, pensares que para deixarem os freitas vendem milhares de livros. As pessoas compram tudo, o que acham que é. Sim, talvez, não sei. Eu não sei se ele terá assim tantos fãs agora. Não, não sei. E tipo, para vender a coisa, e é muito estranho. Até porque a série tem um historial mesmo muito feio de coisas, tipo, que na primeira temporada tinha o John Polito, sabes, aquele ator que aparece no Miller's Crossing, etc. E acho que ele foi afastado da série por ser demasiado feio para a televisão. A sério? Sim. A Melissa Lee eu entrava na série também. Sim, a Melissa Lee, o elenco era incrível. Sim. Tinha o André Brown. Exatamente, nunca pareceu que fosse uma série muito ligada às estéticas. O Yafet Kota, não sei o quê. Não, para eles era demasiado sujo, ele era demasiado feio. Eu vi grande episódio de um episódio fantástico com o Robin Williams. Sim, que é. Mata a mulher à frente do filho. Com o Jake Gyllenhaal. Pois é, exatamente, que era o miúdo dele. Porque aquilo é realizado pelo pai do Jake Gyllenhaal. Eu lembro de um muito bom com o Steve Buscemi. Eu gostava muito quando era miúdo daquele. Sim. Eu tinha tipo 10 anos, ou menos talvez, e via aquilo passava na 2. E era. Eu via aquilo durante a tarde e. Não sei se era a melhor coisa para um menino de 10 anos estar a ver durante a tarde. Mas... Talvez isso explique porque estás a fazer podcast agora. sim, se calhar pronto. E que outras séries estás a ver? Eu estou ali a olhar para a tua. Epá, o que eu estou a ver agora, eu agora vejo. Vi outro Detective. Porque é o que os gajos americanos chamam um bocado de hate watching, mas porque eu não gostei nada a sério, mas tive que ver até o fim. Mas tu viste a primeira, gostaste de alguma coisa da primeira? Gostei bastante da primeira. Pois. Bastante. Sim. Bastante mesmo. No final fiquei assim um bocadinho, mas depois percebi que acho que percebi o que é que eu estava a tentar fazer. Sim. Eu da segunda desisti. Eu não desisti porque é tipo, o que é que este gajo está a fazer? Pois. É que eu fechei como ver um desastre de carro, eu não paro para ver desastre de carros, mas é a lógica de. Isto há aqui uma merda da grande. Eu acho que ele só acha genial. Ele acha-se genial e depois é lá. Eu vi vários artigos porque eu fui muito curioso. Bem, primeiro saiu lá o Gary Fukuyama, ou como é que se chama? Gary Fukunaga. E aquilo na verdade estava muito bem realizado aquilo. Tinha uma coerência de realização e lembro daquele plano de sequência extraordinário que vai no episódio 3 ou 4. Portanto, aquilo era uma coisa prodigiosa. E aqui o gajo são vários realizadores e acima de tudo acho que o gajo perde o controle que está, não percebe o que é que ele está a tentar fazer, não percebe que história é que ele está a tentar contar e aquilo acho que tornou-se uma coisa que é perigosíssima, que tornou-se quase uma paródia do primeiro, eu achei, a nível de alguns diálogos e de algum a vida é miserável, percebes? Aquela coisa de isto é a vida é péssima, sim, a vida é péssima, vamos todos morrer, temos todos o que merecemos. E é exatamente o que já dizia no primeiro de outra forma, então é tipo, ok, já sabia isso, já disseste isso.
Tiveste 10 episódios a dizer o que a vida é coisa, mas depois falaste da luz. O gajo fala das estrelas. Sim. Porque apesar de tudo. E a luz está a ganhar. A luz está a ganhar. E depois volta ao segundo e não, depois não vai ganhar porra nenhuma. Percebes? Tipo, não, afinal não. As estrelas já desapareceram todas. Portanto, eu não percebi bem. Eu acho que eu não conheço bem o trabalho do Nick Pizzolatto, sequer, sou tirando do True Detective. Mas sim, o gajo escreve romances, não é? Escreve romance, ele tinha escrito uns episódios da Killing e já não sei mais o quê. Acho que não havia quase mais nada que ele tinha feito na televisão. Em televisão ou audiovisual? Audiovisual. Mas havia outra coisa que é importante ter em consideração, é que eu acho que o gajo deve ter tido todo o tempo do mundo para escrever a primeira season. E não teve. E depois o gajo foi tipo, não, daqui a um ano é por o resto tivesse outra temporada. E o gajo escreveu sozinho os 10 episódios. Sim. É que parece que um ano é muito tempo para escrever 10 episódios, mas não é. Percebes? E eu acho que isso deve ter. Eu acho que havia coisas que parecia quase a primeira versão do draft, sabes? E o gajo faz um tempo vai ter que ficar assim. E como o gajo não trabalha com outros escritores, nem sequer pode ter esse feedback ou pode fazer esse trabalho de brainstorming para tentar encontrar melhores soluções. Acho que o gajo, algumas soluções que o gajo encontrou e tipo, não, é isto. Portanto, o gajo perdeu-se ali um bocado, mas espero que agora já vão corrigir o que eu tenho. Eu gosto dessas séries eu já chamo de séries de antologia. Sim, claro. Que é tipo séries fechadas, o Fargo, esse tipo de coisa. Faz um reboot completo na segunda. Eu adorei o Fargo, por exemplo, estou muito curioso. Foi incrível a primeira temporada. Estou muito curioso para ver a segunda temporada. Portanto, mas é isso que eu tenho visto. Depois vejo muito o Louis, mas o Louis agora acabou. O Mad Men, também estive a ver tudo. É a única caixa que eu estou a detectar ali. O Mad Men? Sim. E eu vi tal Six Miranda, que foi das primeiras séries que eu vi, que fiquei completamente agarrado. Mas está escondido para os outros. Está escondido, mas já vi onde é que está. Six Miranda. Também foi para mim, aquelas coisas que faz uma pessoa acordar para a potencialidade. Sim. Sem dúvida nenhuma. É isso, os Sopranos. Os Sopranos é curioso, porque os Sopranos eu só vi tudo recentemente. Sim. Eu costumava ver uns episódios, mas por alguma razão, e recentemente, todas me diziam, mas tens os Sopranos, não vês os Sopranos. Então parei e tipo, vi tudo no mês, houve dias que eu vi 7 episódios, e aquilo faz-te alguma coisa a sério. Começas a ter tipo fantasias quando estás na estrada, dizer vais sair do carro e espancar um gajo com ataque de beisebol, aquilo é muito visceral, é muito bom. Muito bom. Mas foi isso. E agora mais. Gosto de séries de comédia. Uma que gosto muito que é o Review. Sim, tive o BoJack Horseman, que eu achei genial. O BoJack Horseman. Já acabaste? Já. É incrível. É muito bom. É incrível as coisas que os gajos fazem. Fico meio vejo arrepio. Fico mesmo, já tem tempo para fazer as coisas. Sim. Eu acho que nós temos potencialidade, ou seja, estás a dizer que é difícil ser argumentista profissional e é. Porque não há muitas opções de trabalho. Sim. Nós também não descobrimos muitos novos argumentistas porque não há possibilidade para essas pessoas estarem a escrever. E quando tens que escrever é tipo, faz isto no mês, percebes? Ok, há coisas que saem bem no mês, mas a probabilidade é que não saia bem no mês. Sim. E isso, eu sinto que se houvesse esta oportunidade, se houvesse mais esse investimento na escrita de guiões, porque até eu fico a pensar, em termos de produção, a escrita de guiões é a coisa mais barata que há. Claro. É o mínimo investimento que podes ter como máximo de retorno. Porque se tiveres bons guiões, metade do teu trabalho está feito, percebes? Podes apontar a câmera e filmar só. E dizer aos atores para dizer as linhas. Bem que depois fazem mais do que isso, obviamente, mas percebes? Se tiveres uma boa base, então não percebo porque é que ninguém diz, não, vamos meter dinheiro em argumentistas. Vamos buscar aqui os 10 gajos que nós achamos que escrevem melhor, mas depois não sabem, vamos meter a fazer séries perto. E depois vamos produzir, vamos buscar produtores, vamos buscar coisadores. E a qualidade das coisas ia aumentar exponencialmente. Eu tenho ideia que pelo menos até anos 90 e até parte dos anos 2000 cá havia-se, não se olhava como o argumentista como o criador das séries. Mas cá, olha isso agora? Não, pois, também não. A figura do argumentista é uma figura menor. Pois, é isso. Não, mas por exemplo, eu estava a ver que tu tens ali o Difficult Man, aquele livro Como é que ele se chama? Já não lembro do nome dele. Do escrito não lembro quem é que é. Eu entrevistei para um artigo que eu fiz para o público uma vez. Ele era muito simpático. Como é que ele se fala o nome dele? E há aquela coisa de com essas séries todas, das quais nós já estivemos a falar agora. Brett Martin. É isso, Brett Martin. De que nós já estivemos a falar agora, as pessoas passaram a olhar para o argumentista como uma pessoa, como um autor e um criador de televisão. Eles mandam na televisão. Especificamente, mandam completamente na televisão. Ele até tem uma história, aquele livro, tu leste? Li. Tem histórias horríveis sobre o Matthew Weiner de Mad Men. Bem, para o resolver chama-se Difficult Man, não é? Sim. Não, mas ele é mesmo o pior. Tipo, ele pinta os outros como ou excêntricos ou... Ele pinta mesmo o Matthew Weiner como muito mau onda.
E ele diz que o Vince Gilligan do Breaking Bad é incrível. Sim, é uma pessoa ótima, é muito simpático e eu adoro. E o Matthew Weiner, ele tipo, sei lá, respeita-o. Ele partilhou uma história foi um jornalista qualquer à rodagem dos Sopranos e estava a falar com o realizador e ele aparece lá e diz: o realizador não manda nada aqui, quem manda são os argumentistas, nós é que sabemos porque é que estás a falar com esse gajo. E era isso, passou-se a olhar para o argumentista como o criador da televisão. Não, eu acho que isso explica muito, fala-se tanto na época de ouro da televisão americana, pelo menos, não é? É só americana, porque depois a Escandinávia e não sei o quê, tem séries incríveis. Sim. E também porque na Escandinávia, nesses países nórdicos, meteu-se muito ênfase na figura do argumentista. Sim, da escrita. Da escrita, pá, tens tempo a pensar nas coisas e eu acho que também estou a puxar um bocado a brasa à minha sardinha, foi uma expressão estúpida, mas... Porque eu acho mesmo que é do início da palavra, percebes? Não, claro que sim. E não tens um bom guião. É possível pegar um bom guião e não fazeres um bom filme ou uma boa série, porque há milhões de maneiras que aquilo pode ficar fedido. Mas tenho a certeza absoluta que não vais fazer uma coisa boa se não tiveres um bom guião. Na edição que eu li do screenplay do Sid Field, ele analisa o Collateral, que é o filme do Michael Mann. Sim. E ele diz que o guião era horrível. E que ele conseguiu salvar aquilo. Sim, eu acho que, pois, não sei. Não sei. Ele disse mesmo que o guião era muito mau e o filme não é mau. Não, mas não houve ali uma reescrita, não sei. O gajo não sei, o Michael Mann não foi inventando. Sim, claro que sim. O gajo foi muito bem, mas... Não, e o Michael Mann começa como argumentista. Pois, exatamente. Tipo, não era Starsky and Hutch ou o que era. Escrevia para televisão nos anos 70. Sim. Eu acho que eu acredito que o realizador consiga pegar um guião e dizer isto está uma merda e dar uma volta e o gajo dar uma volta àquilo. Claro. Não acredito que o Michael Mann esteja no platô a dizer isto não está bom, vamos tentar aquilo assim. Não, claro. Assim é raro, claro. Mesmo os gajos de improvisação, agora muitas estupidez, o Mike Lee, por exemplo, que é um gajo de improvisação. É um trabalho que ele faz antes de começar a filmar. O gajo, que a improvisação é toda ensaiada. Sim, é um trabalho. O João Canis também faz isso. Trabalho meses, o João Canis. Sim, exatamente. Meses com os atores. Exato, mas quando chegam lá já sabem exatamente o que vão fazer, qual é o objetivo da cena e para onde é que eu tenho. E até eu fui logo para o. Tu disseste, os gajos de improvisação, eu fui logo para o Adam McKay, o realizador e colaborador do Will Ferrell. Sim. E ele diz que, sim, muito daquilo é improvisado, mas. O guião está tipo, tem piada. Não, e tem piadas todas, tipo, se aquilo for filmado como está, funciona. Já tem piada, pois. Funciona. Depois arranjas as coisas organicamente e todos os outros, o TDAP e tal. E essa gente toda também. Sim, assim. Mas também estás a trabalhar com comediantes, os gajos têm uma rotina de graça, né? Tu vês os outtakes, por exemplo, às vezes os gajos na mesma situação dizem 10 linhas diferentes e depois escolhem qual é que tem mais piada. Agora com o Trainwreck. Muitos dos trailers tinham piadas que não davam piadas que não davam na coisa, tinham as alternativas Sim, mas é um processo diferente, pois eu acho que é um processo diferente para os comediantes, não é normal, se tem um gajo com piada e gajo com uma coisa mais. Sim, mas tentar ali qualquer coisa também não faz, não é? Claro, tentar. Até o Christopher Guest, os filmes do Christopher Guest, aquilo é tudo, tem um outline claríssimo. Eu acho que é um processo interessante também, orgânico, tens de ter gajos que sejam muito bons, não dá para essa mais-valia continuar. Não, mas mesmo essas coisas são escritas. Portanto, eu acho que é. Mas de facto em Portugal, pelo menos até agora, não há. Mesmo no cinema, quantos argumentistas é que consegue dizer? A maior parte das pessoas não há nada errado nisso, escreve e realiza os seus próprios filmes, não é? Depois de resto, quantos filmes é que ficam por ano para fazer? Só para argumentistas escreverem? Sim, poucos, são pouquíssimos. Seria mal tu dizeres que havia algo de errado nisso porque começaste a dizer que realizar, a dizer que sabes fazer. Não há. Porra, os gajos que mais. Vais lá dizer o Paul Thomas Anderson? Vou dizer o Paul Thomas Anderson, mas mesmo Tarantino. Tarantino inicial para mim gostava mais, mas há muitos gajos que escrevem e realizam. Gostaste do trabalho do Red Flag? Gostei muito. Do Red Flag gostei muito. Mas deixa eu ver o que é que o gajo vai fazer com aquilo. Mas eu gostei muito. Portanto, estes gajos agora, mas também havia grandes argumentistas que nunca realizaram, ou que muitos realizaram, nunca foram notáveis. O pai de Chayefsky escrevia grandes guiões e chegou uma altura que os filmes dele, evidentemente que a realidade era dele. É dos poucos. Eu acho que o Kaufman também, de certa forma, Ele depois agora realiza. Sim, mas estou a falar que o para Chayefsky, tipo, o nome dele vinha no network, vem maior do que o do Cine Lumet. E depois, eu só me lembro de outro exemplo, mas aí era o Neil Simon. Tipo, os filmes chamam-se Neil Simon qualquer coisa. Mas porque normalmente tinham sido peças e grandes por serem do Neil Simon. Tal.
Mas esse gajo, quantos grandes argumentos, o Alder começou como argumentista, e eram argumentistas todos. E o Eldar, sabia que ele nunca realizou. Eu saiba também não. E aprendi imenso. Imagina, o gajo está a trabalhar com o Lubitsch, as coisas que o gajo deve ter aprendido a trabalhar com o Lubitsch. Foi incrível, não é? O Preston Sturges, antes de escrever, antes de realizar. Muitos. Acho que é um passo normal, eu não é. Eu quero realizar porque é uma coisa que eu sinto que tenho que fazer, ainda por cima já tenho um guião que gosto bastante e acho que pode ser muito interessante. E nem que seja para descobrir se eu consigo fazer ou não, percebes? Se acabo de realizar um filme, vou pensar, foda-se, não tenho jeito nenhum para realizar filme do final. Foi muito mais estar na minha cava a escrever guiões do que estar a lidar com pessoas. Mas se eu chegar a essa conclusão, não realizo mais. Calculo que também aconteça a coisa de às vezes as coisas não ficarem como tu tinhas idealizado. Nunca ficam. Claro. Nunca. É sempre diferente, por isso é que eu estava a começar também sim, a dizer. É estranho, é sempre estranho. Eu nem sequer tenho atores na minha cabeça, percebes? Tenho tipo silhuetas e eu vejo a fazer muito bem as coisas e dizer as coisas, mas nunca penso em atores, é muito raro pensar em atores. Portanto, quando sou confrontado com a realidade, ou seja, para mim é muito fácil escrever o que apetecer, as pessoas têm que meter. É aquela uma frase fantástica, acho que é de Mehmet. Mehmet dizia que quando estava a escrever um guião, metia o writer's cap e escrevia, depois acabava o guião e tirava o writer's cap, metia o director's cap e dizia, deixa eu ver o que é que consigo fazer com esta merda. Portanto, eu compreendo perfeitamente, não sou aquele gajo que fica tipo, não era nada assim que eu estava a pensar. Que é uma interpretação daquilo que eu escrevi, claro que sim. É uma interpretação que passa pela interpretação do realizador, passa pela interpretação do produtor, passa dos atores, percebes? Que passa por Enfield e do montador, que vais ver agora. E há uma coisa que eu acho extraordinária, nós temos cá muita mania do cinema de autor e tudo bem, e há autores que eu gosto, mas o cinema é uma arte de extrema colaboração. E eu fico sempre um bocado tipo, o filme é de. Não, o filme é de tantas pessoas que trabalham naquilo, tantas pessoas têm um trabalho extraordinariamente difícil. Há toda a equipa técnica, assistente de realização, diretor de fotografia, todas as pessoas influenciam o resultado final. Portanto, eu quero usar não é mais por tipo de. Eu é que quero que seja a minha visão, percebes? Eu quero ser o gajo que toma as decisões. Na medida do possível, para perceber finalmente se aquilo que eu imagino é melhor do que aquilo que outras pessoas fazem. Tu agora puxaste o tema do cinema de autor. Já te vi a ter discussões, eu não sei se na vida real ou só no Facebook, tipo pessoas a dizer filmes comerciais, isto e aquilo, e tu és aquela pessoa que defende todos os filmes, todo tipo de filmes, e a falar da necessidade de haver histórias não necessariamente comerciais, mas tipo que apelam a um público bem contadas. Claro. Sinceramente, o que eu acho que falta, eu acho que vou dizer não é ofensivo, mas que se for, também que se for. Porque eu acho que falta meio termo, sabes? Eu acho que nós temos um cinema de autor que é forte, e há nomes fortes no cinema de autor português, e alguns eu gosto, outros não, mas não vem ao caso, e que tem uma marca lá fora, inclusive, e que tem uma marca forte lá fora, pelo menos alguns têm. Porque temos um cinema comercial que eu também não me identifico muito, que é o cinema de piadas fáceis e de caricaturas e coisas episódicas, percebes? E de gajos maquilhados e não sei o quê, que eu também não acho muita piada a isso. Mas também tem. Revisteiro, um bocado. Essa coisa de teatro de revista que não é o meu tipo de humor de forma nenhuma e que eu não gosto muito de ver nada contra, porque há imensas pessoas que gostam e isso é bom também. Ou seja, é muito bom um filme de fazer 300 mil espectadores e é muito bom um filme ir para Cannes e receber ótimas críticas e ganhar um prémio. Mas eu também sinto falta desses filmes, dessas histórias bem contadas. Isto é um filme que é inteligente, está a tratar as pessoas de forma inteligente, está a querer contar uma história de forma honesta, e a mim o que faz um bocado de confusão é as pessoas que acham que o cinema português deve ser um género. Qual é o género que estás a ver? É o filme português. E é, ok, então já sei que género é que é este. Eu acho que o cinema português deve ser uma coisa plural. Claro, acho que o cinema português deve ser tão plural quantas vozes é que há para contar e quantas histórias é que as pessoas têm para contar. Ninguém conta as histórias de forma igual, as pessoas olham para o mundo de forma diferente. Portanto, essa coisa de temos poucos filmes, portanto têm que ser todos os mesmos, para mim fode-me a cabeça. Porque é que eu tenho que estar sempre a ver os mesmos filmes? Porquê? Porque é que eu tenho que ter a ditadura do gosto de alguém que acha que os filmes têm que ser todos assim? E certamente não acho que o facto de um filme ter sucesso comercial, no sentido de irem muitas pessoas ver o filme, seja uma coisa má, acho que é uma coisa boa. Sim, claro. Tu estavas a dizer, não é o meu tipo de humor, a falar de um certo tipo de piada fácil e de humor. Eu há bocado tinha falado do Preston Sturges, por exemplo, de alguém que escrevia filmes antes de começar a realizar, de um escritor-realizador, e eu às vezes, não, sempre, sou um bocado snob com comédia,
Tenho um gosto específico e posso ser bastante crítico e talvez um bocado o que não podes fazer é dizer este tipo de coisa não dizes. Sim. Porque és tu que mandas no mundo, não tem coisa. Eu acho que se parece alguma vez que eu digo isso, não é isso que eu quero dizer. Não reparei. Eu estou aqui estou pegando tudo certo, que não há mal em que as pessoas irem ver isso, isso é bom, tem público e tal. Eu lembro sempre do Sullivan's Travels, do Person Surgeon, que depois mostra que uma pessoa fazer alguém rir pode ser uma coisa muito nobre, uma coisa extraordinária e como foi extremamente positivo na vida dessas pessoas. Mas assim, fazer alguém rir é complicado para caralho. É muito. Há públicos mais fáceis. Está bem, certo, mas eu, por exemplo, não consigo escrever nada que não gosto. Não consigo pensar. Se eu meter um gajo agora aí contra o posto, as pessoas vão sorrir, portanto, vou meter este gajo aí contra o posto. É uma coisa para que é que eu vou fazer isso? Não acho piada essa merda e. Não é? Acho interessante escrever este tipo de coisa. Mas eu acho que é muito difícil e por acaso é engraçado que tu antes falaste sobre o Sullivan's Travels, eu estava a pensar que diz muito sobre o que é esta coisa do sistema de autor, né? O Sullivan's Travels é um gajo que está farto de fazer comédias e começou a América Real e vai para a América Real e depois é preso, é o gajo e estão a mostrar o filme dele e está toda a gente a rir-se e o gajo está a ver, bem, dele alegria esta gente toda e é porreiro e entretenimento é bom, percebes? Entretenimento tornou-se uma palavra feia, mas para que é feio? Eu adoro ser entretido. Sabe uma coisa que já tenho paciência, por exemplo, é apanhar secas. Eu não tenho paciência. Sabe uma merda que me está a entediar, bem que podem dizer que é a melhor coisa do mundo e que é extraordinário, que é arte e não sei o quê, mas se tu estiver aborrecido com aquilo, eu fico fodido. Qual foi a última seca que apanhaste? Eu sei que tu não costumas, por exemplo, no teu trabalho como crítico, tu não falas cinema português porque trabalhas cinema português. Isso é óbvio. Sim. É muito bizarro, se eu quiser. Claro que sim. Não. Estou a dizer a última seca que apanhaste e, portanto. Mas eu vejo muitas secas. Também coisa portuguesa. Estou a excluir o cinema português. Sim, não quero estar a fazer o cinema português. Obviamente. Eu ponho secas em filmes que são mesmo mal. Não tive uma coisa que é a supremacia dos robôs, por exemplo. Não sei se fiz uma coisa que era com o Ben Kingsley. Eu sei o que era, não. Achei que uma seca incrível porque é tão previsível e banal. Começas, ok, já sei exatamente o que vai acontecer. E no outro dia, bem, olha, fui ver ontem, também apanhei uma seca de graças, porque é o filme do Terry Jones. Sério? Absolutely Anything. A sério? Foi achei que tão mal. Aquilo é com o Simon Pegg? É Simon Pegg e com a Kate Beckinsale. Sim. Mas tem as vozes lá dos Monty Python e do Robin Williams, e achei que muito fraco. E quando as coisas. Eu fico entediado, ou seja, eu fico entediado, não é. O que eu não fico só aborrecido de estar a ver, imagina, um gajo andar na rua durante 45 minutos à chuva com um capuz. Isso aborrece um bocado, porque não percebo porque é que tenho que estar a olhar para aquele gajo 45 minutos à rua com um capuz à chuva. Porque para isso vou para a rua e sigo um gajo de capuz até casa. Mas a mim aborrece também quando não me sinto desafiado intelectualmente ou emocionalmente. Quando estás completamente chegado ao filme, e por cima, né, também és crítico. Temos de estar a ver aquilo durante o não pode sair bem, pode dizer, se for esta merda não estou para isto, desculpa lá, mas não. Porque eles fazem isso quando não têm a obrigação que as nossas publicações para as quais nós escrevemos têm, que é de cobrir tudo. Sim. Eu nunca vi o gajo foi embora, a meio de coisa. Sim, mas depois não escrevem sobre os filmes. Sim. Tipo, se podes dar a esses luxos. Não, depois acho que eu tenho que ficar até ao fim e ficas e depois. Meu Deus, acaba e é tipo, finalmente, acabou. E por cima, estás como é que é? 10h30 para o falar. Sim. Que bom, tendo com 10h30 da manhã a ver o Transformers 3 e pensas, meu Deus, o que é que estou a fazer à minha vida? Tenho que trabalhar para subir às mesas outra vez. Isto é melhor, é mais nobre. Graças. Não, mas por isso eu acho que, acima de tudo, eu acho que o cinema deve ser tudo. Eu tenho pena que Portugal. Porque estas questões todas só existem por uma simples razão, que é o dinheiro. Claro, como tudo. É o dinheiro que faz o mundo girar e o dinheiro faz as pessoas ficarem chateadas porque outros. Há pouco dinheiro. As pessoas querem que o dinheiro vá todas só para um lado porque é a garantia que elas podem filmar. É só isso. Senão as pessoas estavam-se nas tintas. Se o Papo das Categorias fez 260 mil espectadores, ninguém chateava porque ninguém tinha nada a ver com isso. Parabéns, boa para eles. Mas como há uma luta de facto pelo financiamento do cinema em Portugal, é importante para algumas pessoas defenderem um determinado lado do cinema, que é uma maneira de garantir que o financiamento vai todo para um determinado tipo de filmes. E eu acho que deve ser equilibrado, é só isso. Eu não sou tipo, acredita, e há muitos desses filmes que eu não gosto, mas acho que as pessoas têm todo o direito de os fazer, todo. E ainda bem que os fazem, porque eu não sou o único espectador e os filmes não têm que ser feitos só por mim. E há uns depois têm uma vida, pelo menos em termos de aceitação crítica e claro. Lá fora. Claro. Mas agora, me incomoda-me essa antipatia que existe nessas pessoas, sinceramente. E
E eu já estou, imaginas a quantidade de vezes já tive esta conversa e uma conversa sim. já me irrita, não estou a dizer que esteja irritado agora, como tu. Sim, Mas é que estou irritado que já falo, cada vez que alguém me fala tipo cinema de autor, apetece-me dar um estalo a essa pessoa. Cada vez que alguém fala num artista, eu sou artista, isso não é porra nenhuma, contas as histórias ou coisas os filmes. Artista não és tu que dizes que és artista. É como uma piada do Luís que o gajo diz, as pessoas dizem I'm not an asshole, tipo that's not for you to say. Mas tu que tens de dizer um idiota ou não, depois é que tens de poder fazer essa justiça. Portanto, acho que as pessoas têm que fazer os seus filmes de forma honesta, melhor que conseguirem. Fazer filmes é uma coisa complicadíssima e fazer bons filmes ainda é mais complicado. Portanto, eu aprecio sempre o esforço que é feito, que é colocado por trás de cada filme. Pá, se as pessoas tiverem a trabalhar de forma honesta, porque é que as pessoas têm que estar a mijar para o quintal umas das outras, percebe? Ou para os sapatos umas das outras, só para depois conseguirem ganhar alguma vantagem no próximo concurso do ICA. É uma questão de sobrevivência, mas eu acho que há maneiras mais nobres de sobreviver do que estar a falar mal dos filmes das pessoas. Como é que concilias essa ideia que estás a dizer de estar a dizer mal de filmes com o facto de seres crítico? Porque acho que eu sou filmes portugueses. Sim. E a verdade é que. Não. Dizeres mal de filmes, quais que sejam? Sim, pá, eu a maior parte das vezes eu tento tratar os filmes com algum respeito. Sim. Sinceramente. Maior. Há filmes que eu não trato com respeito. Adam Sandler, pá, que se foda esse gajo. Para mim, o gajo é um preguiçoso de merda. O gajo faz os filmes que não tem vontade de estar lá. Sim. O gajo até a maior parte dos filmes está de calções. Porque o gajo ninguém é capaz de ter umas calças no gajo. Não vão ter umas calças nos filmes. Depois vai estrear e está toda a gente de fato e ele também está de calções. Está bem, mas para um filme, se o gajo tivesse uma personagem, o Paul Thomas Anderson do Patrick Club, o gajo está com fatinho azul. O Paul Thomas Anderson diz: não vai estar de calções, vai estar muito bem do fato. Mas os filmes do gajo já tem que estar para isso. Alguém deve dizer: mete um foto. Vai, como é que é este filme, o Pixels? É o presidente dos Estados Unidos, tens que ir de fato. Não vou de calções. Como é que o gajo pode falar? E de cima, depois. Tu, tal como eu, és um curioso sobre estas merdas, começas a ler como é que o gajo faz os filmes e o dinheiro que o gajo vai buscar e o product placement e percebes que o gajo está a fazer o filme pelas razões erradas. Eu só falo mesmo mal quando acho que os filmes são desonestos, sabes? Quando é de maneira comum ou preguiçosos ou se percebe que aquela porcaria, uma merda qualquer que faz não fazer dinheiro. Portanto, e aí fico bichado e gosto com os filmes, mas de resto, pá, é complicado escrever um filme. E há filmes que são mesmo muito capos, os diálogos são péssimos e aquela porcaria não tem ponta para onde se pega e tu ficas, porque é que estes gajos estão a perder tempo deste filme? Mas às vezes mesmo esses filmes não são assim tão mal intencionados quanto isso. Não são. Não. Às vezes são filmes que tentam contar uma história normal, há uma falta de talento, ou há filmes estranhos, tipo este Fantastic Four também, esta confusão toda, o filme é péssimo, tu vês o filme e realmente aquilo é, meu Deus, o que é que os gajos estavam a passar? E depois começas a perceber as coisas todas que houve por trás e de facto tem vislumbres de por onde é que aquilo poderia ter ido e sim, tal. Já, mas depois aquilo é um desastre total. Sim. E há coisas que, sei lá, quando eles decidem o nome Fantastic. Sim. Aquilo é ridículo. Enfim, exatamente, não é? Aquilo é ridículo. O que eu acho ridículo é que aquilo. É que me passa de uma rocha de outra dimensão. É a parte das cenas de ação. Nem sequer fazer ninguém estar a passar da Terra. Mostram que tem só um plano e que vê umas árvores a serem puxadas por um vortex ou o que é. Portanto, nem sequer há sentimento de perigo, não há sentimento de nada. É tipo, ok, este gajo está chateado e estes gajos não querem que eu esteja chateado e vou matá-lo. Mas eu por acaso gostei muito dele, do que faz de. Não do fato dele, do Doom. O Mr. Doom, há o ator. O Victor Von Doom, quando era só o Victor. Eu gostei dos atores, eu gosto de ver atores todos. Sim. Mario, o Miles Teller e o Michael B. Jordan. E adorei o Jamie Bell, achei que ele estava muito bom no filme. Sim, antes de transformar na cena, depois o resto é praticamente. Sim, não, mas isso eu dizer, gostei mesmo dele e achei que. Billy Elliot. Sim, Billy Elliot. Os gajos têm cenas dos gajos no liceu. O gajo está na feira do liceu. Sim. O Billy Elliot tem para 35 anos mesmo. Nós estávamos preocupados agora com o Vitória Guerra, porque tipo, será que ela passa por 20? Os gajos vão buscar gajos de 35 anos para tipo estar no liceu. Eu acho que ela não tem 35 anos. Acho que ele tem tipo a minha idade. Acho que ele tem tipo a minha idade. Acho que eu tenho 28 anos. O Jamie Bell tem mais do que 28 anos. Pá, o Billy Elliot deve ter tipo 29. Não, o Billy Elliot é de 2000. É de 2000? E ele devia ter tipo 14 anos a fazer de mais novo. Eu acho que ele é mesmo de 86, que é o meu ano. Ok. Mas cara, é isso, vida pouco. Ainda não tem 30. Se ele é de 86, não tem 30. Tenho que ver isso, porque está aí a tanto tempo. Eu acho que vai ter mais. Ele tem uma carreira muito estranha. Ele foi o Tintin, ele fez aquele filme do David Gordon Green com o Dermot Mulroney, que vai atrás dos miúdos. É contra-corrente em português. Isso é muito fixe. Eu gosto desse gajo, David Gordon Green. Esse também tem uma carreira estranhíssima. Agora em os novos dele que ainda não vi, aquele com o Magelhorn. Sim, que é com o Al Pacino, sim. Eu gostei do jogo. Eu gostei muito do jogo, gostei muito do Prince Evans.
Aquele com o Paul Rudd e o Emil Hirsch. São muito esse filme. Sei filme encantador mesmo. Eu não vi o original. Também não vi, é um finlandês, não é? Finlandês, islandês. É do graças, E assim, aquele filme que eles foram fazendo, tipo. Não, é muito giro aquilo, pá, e tem uma energia muito boa. Assim, um lado mágico, de realismo mágico, tem aquela cena fantástica da mulher que está nas cinzas da casa, lembras-te disso? Que eles estão a passar e que os gajos estão a limpar a sim. E aquilo foi uma mulher que encontraram no mar. Sim. É incrível. Isso não é o filme mais escrito do mundo. Mais? Escrito. Não, há muito improvisado, mas eu gosto. Acho que funciona. Sim. Os filmes dele também não são. Especialmente esses primeiros. Eu acho que eles faziam tipo. Aquela coisa tipo os irmãos do Place, que é tipo. Eles têm várias. Câmaras. Não é várias câmaras, têm vários finais possíveis e vão fazendo e tratar assim, tipo. Eu gosto muito. São uma coisa. Estás a ver, é um gajo que trabalha, o gajo tem capaz de fazer filmes mais de autor, como faz depois da Sitter ou do Babysitter, ou o que é que é essas coisas. Da Sitter tem umas coisas. Faz o Eastbound and Down, tinha imensa piada, mas porquê é que as pessoas não se batem a sério? Eu acho que as pessoas não se faziam a sério. Ele não se leva nada a sério, David Gordon. Mas acho que é muito saudável quando se faz a sério. Sim. E Portugal leva-se muito a sério. A arte e o cinema. A arte. Mas o Eastbound and Down é tudo a malta que andou com ele na faculdade. A malta com ele, o Jody Hill, que fez o Observer and Report e. Qual foi os outros filmes que ele fez? Tem mais um. Pronto, não sei. Jody Hill e o Danny McBride. E havia outro gajo que é o Ben Vest também co-criou. Que é um gajo de barba também, parece em Eastbound and Down. Acho que Eastbound and Down é criado pelos três, pelo Jody Hill, Danny McBride, que é o protagonista, e o Ben Best. E por isso é que o David Gordon Green, se tu vês os primeiros David Gordon Green, tipo o George Washington, está lá o Danny McBride, ele é ator. Sim. Acho que é no. Espera. Eu acho que ele aparece nesse e no All the Real Girls, que é o que o Organizational também. Eu acho que ele aparece nesses dois, se não me engano. Ele se calhar não aparece no George Washington. No coisa como é que chama o segundo? All the Real Girls, ele aparece Ele aparece, sim. O gajo é muito porreiro. O Danny McBride não, o David Gordon Green. E foi antes deles fazerem aquele filme que é o Food Fist Way. Isso eu não vi, mas ele é um instrutor. Não, isso é do Jody Hill, portanto, este é o primeiro do Jody Hill, ok. E eles têm uma história muito gira. Esse filme é incrível, é uma comédia hilariante. Ele é um instrutor de taekwondo. Eu sei que foi o filme que destacou o gajo, não se tem sido a partir daí. Eles tinham-se mudado todos para Los Angeles, eles já tinham 30 e tal anos e eram tipo. O máximo que eles tinham sido eram production assistants em televisão manhosa. Não sei se eram mesmo reality shows assim. E eles decidiram voltar para. Acho que é Carolina do Sul ou do Norte. E fizeram um filme. Morar em casa dos pais e fazer um filme, viver frugalmente durante não sei quanto tempo e fazer um filme, só tipo, olha, bora fazer um filme, uma comédia. E depois eu acho que, eu não sei se eles mandaram aquele para Sundance, eu acho que não chegou a ir, mas de alguma maneira, que o Will Ferrell, Adam McKay, etc., conseguiram. O filme fosse visto. Viram o filme, adoraram, distribuíram o filme e começaram. Apresentaram aos amigos e o Dan McBride começou a aparecer em montes de filmes e eles começaram a fazer. E fizeram uma pergunta: o que é que vocês querem fazer a seguir? Eles disseram a gozar, queriam fazer uma coisa sobre um jogador de beisebol acabado. Eles não sabiam nada de beisebol, fizeram isso para não dar. Giro. Eu acho que eles tinham jogos, por isso é que eles fizeram aquele filme do David Gordon Green, aquele que ninguém gosta e eu adoro. Porque acho que é uma comédia em que todas as escolhas são más. E são tipo as coisas mais estúpidas e mais básicas. Aquele da magia, o Your Hand. Fuck, eu estou estúpido. Eles estão sempre a brincar com pitches para filmes e tipo, olha, bora fazer um sobre gansados naquele tempo. Não, eu não curti nada disso. Não, achei muito parvo. Quando é demasiado parvo, depois eu fico não em casa. Tem que ser o nível correto de parvo. Sim. É tipo 7 Days in Hell que há pouco tempo. Sim. É um bom nível de parvo aquilo. Isso é muito parvo. É muito parvo, mas é muito giro. Extremamente parvo, mas é muito giro. Achei muito giro. Legal. E depois, mas é isso. O cinema português é complicado. Tu ainda és. Tu eras. Não eras presidente, chefe de alguma coisa da PAD? Ainda és? Não, sou da direção. Ok. Eu fui a PAD, a Associação Portuguesa de Argumentos Dramaturgos, né? E
Não tinha que ir a reuniões, pá, e... Não, porque eram essas coisas, tinha que ir a reuniões de SECA é a secção especializada de cinema e audiovisual, e na altura estudia-se também do cinema. Pá, tu vais percebendo as coisas que és bom, de facto. Eu não sou bom, eu quase aquela coisa do Groucho Marx, que é, pá, eu não quero pertencer a nenhum clube, mas é como sócio, percebes? E não sou bom a liderar e tomar decisões, eu sou um preguiçoso de merda e não tenho que responder aos e-mails, e portanto eu era péssimo presidente. Portanto, tivemos que encontrar alguém que tivesse melhores capacidades e que fosse mais comunicativo e gostasse de mais pessoas do que eu, portanto, agora, tendo lá o presidente. Mas estive envolvido e foi aí que eu vi muito desse lado do cinema português. Estamos a falar, inclusive, que é esse lado muito competitivo. Porque é uma pena, porque nós pensámos, ok, o cinema mexicano é muito vasto, mas os 3 gajos que aparecem no cinema mexicano, o Guilherme Del Toro e o Afonso Cuarón e o Inarritu, são gajos que se apoiavam uns aos outros, contavam histórias de uns aos outros, percebes? Ajudavam-se a desenvolver os guiões e davam conselhos. E mesmo aquela geração dos anos 70, os Coppolas, os De Palmas. Os outros dois podiam dar mais conselhos ao Inarritu. Eu gostei, não gostaste do Birdman? Gostei do Birdman e este novo do DiCaprio. Tem bom ar, mas o Birdman acho que é muito... Ele leva-se demasiado a sério e... No Birdman, mas o Birdman achei que tinha ali uma... Tem, é a primeira vez que ele tem sequer um vislumbre de um sentido de humor. Eu, por exemplo, já o Beautiful... Já o Beautiful para mim já era tipo, já chega. Já viras a miserabilismo, já atingiu uma altura... O gajo tem cancro e as pessoas estão a correr, pá, é demasiado. Mas eu acho que o gajo agora está... Ou seja, mas há uma coisa que é legal, o gajo chegou bem. Sim, não, claro que sim. Não. Mas assim, ninguém diz que não. Como é que chamava o Guilherme Arriaga, não é? Como é que era o gajo dele? Era, não é? Mas o gajo tinha muito essa dupla... Os gajos viram alguns filmes a mais, acho que se bem que o Beautiful já não é o Arriaga. Acho que não. Se foi no Babel, não é? Acho que sim. Mas eu acho que esse tipo de estratégia criativa é porreira. Eu gosto de conhecer pessoas e falar sobre cinema, mas de uma forma tipo not judgmental, sabes? Parece que as pessoas estão sempre a julgar o teu trabalho. Sim. E depois, às vezes, acho que essa opinião necessariamente honesta, acho que é muito é pré-concebida com base em critérios que já foram ali colocados e que são dados como inalteráveis. E isso a mim é um bocado aborrecido, não sei. Eu acho que é um bocado aborrecido. Eu quero estar na minha, tenho projetos para fazer e pessoas querem trabalhar comigo e até desenvolver os próprios projetos, se eventualmente as coisas forem para esse lado. E acima de tudo fazer o trabalho de forma honesta. Se vais for honesto, não estás a fazer porque é mesmo uma coisa que tu gostas e achas piada, ou porque é mesmo uma história que queres contar, percebes? Alguma coisa que queres explorar. Não, acho que deves fazê-lo sempre. Tu acabaste de dizer, não acabaste de dizer ainda agora, que não gostavas assim tanto de pessoas. Não, eu não tenho muito jeito de pessoas, não é um bocado observador para ti, I don't know how to talk to people. Eu já estou melhor, mas eu sou um bocado. Não me importa sozinho, não me importa às vezes, tipo, de cima está em casa a escrever ou em casa. E não sou muito bom acima de tudo ou seja, se tiver uma reunião com 20 pessoas, não sou o gajo que está ali, tipo, sou o gajo que espera que a reunião acabe e depois falo com as pessoas individualmente. Portanto, não tenho muito jeito para estar assim em situações sociais, não sou o gajo mais. Não, isso parecia mais uma misantropia mesmo. Não. Okay. Eu tenho amigos. Sim. Não, acabaste de dizer que gostas que as pessoas vão ver filmes. Portanto, sim. Não, e gosto de falar com pessoas. Eu acho que sou um gajo socialmente awkward. Acho sim. Mas depois também, eu também, conforme eu fico mais confortável com as pessoas, depois as coisas tornam-se melhores. Mas ao início sou um bocadinho awkward, sempre fui um bocado tímido e não sei bem o que é dizer às pessoas a maior parte das vezes. Fico tipo, do que é que a gente vai falar, não sei. Mas eu percebo que tu gostas muito do Birdman porque eu sei que tu estás forte de filmes de super-heróis. Mas estou assim, é verdade. Eu acho que ele tem uma ideia errada dos filmes de super-heróis, é só isso. É um bocado esse preconceito que estavas a dizer, que as pessoas têm de já feito de... Sim. Isto é uma coisa e só pode ser assim e tal. Mas os filmes de super-heróis são uma coisa muito mais vasta do que... Mas repara, para mim, ele acha que são. E eu não sou... Eu não estou de acordo com ele. E até porque quando começou esta nova onda toda da Marvel, eu fui mesmo... Isto vai ser muito fora agora, mas tipo, coração aberto, tipo, quer ver isto, não sei o que já estão a fazer. Mas a verdade é que os filmes já parecem todos iguais. Há uns de vez em quando está, como o Guardians of the Galaxy, fiquei, uau, isto é fantástico, incrível, se todos os filmes de super-heróis fossem assim, e ficava contentíssimo. Mas é que já não consigo distinguir o Avengers 2 do Thor 3, que não existe ainda, mas quando existir, para mim vai dar a mesma coisa. O mundo está a acabar, este gajo tem que impedir que o tipo consiga destruir o mundo. E depois é sempre cenas de ficção, caminho de cenas de ação que parecem jogos de computador, percebes? Há ali um CGI forçado, acho eu que tira a realidade aos filmes de super-heróis. Mas percebes o que eu estou a dizer? Sim.
É só essa a questão de, para mim, este plano de dominar o mundo da Marvel, eu acho que é torna-se cansativo. Se fossem as coisas um bocadinho mais passadas, mas agora eu vou ter que ver o... Por exemplo, vou ver o Capitão América 3. Já não quero que se faça um segundo, já vi não sei quantos filmes de super-heróis entretanto. Vou ter que voltar a ver o segundo para ver coisas, é preciso? Não deve ser. Pois, mas então é tipo, pode-se point, percebes? Agora, quando tem uma voz nova, eu gostei muito do Guardians of the Galaxy, olha James Gunn e vês o gajo que sempre teve coisas dele, já tinha visto os filmes anteriores. Mas o Joss Whedon também mete coisas dele, os irmãos Russo também metem coisas dele. Os irmãos Russo fizeram? Fizeram o Capitão América 2. Foram eles? Sim. Bem. Transformaram aquilo num thriller político dos anos 70, até puseram o Robert Redford no filme. É verdade, não era mal. Já não me lembro quase, porque confundo-os todos, são tantos. Pronto. Já não sei o que aconteceu onde. Não, e os irmãos Russos nunca tinham feito um filme bom, acho eu, antes disso. Não sei se alguém viu os filmes deles. Os irmãos Russos, já explicando não para ti, mas para as pessoas que podem estar a ouvir e que não sabem o que eles são. Realizaram um episódio piloto da Community, do Arrested Development, de várias séries como Happy Endings e tiveram um mão forte no casting. Os filmes que eles fizeram não são muito bons, eles têm um que é o Welcome to Collinwood, que é um remake daquele. Como é que se chama em português? Do Mario Monicelli, que é uma comédia italiana de ladrões sem talento, ou lá o que é. Mas eu vi esse, exatamente, era uma coisa que estava o Clooney numa cadeira de rodas. Acho que sim. Eu vi esse com o William H. Macy e o Luís Guzmán e tal. O original é ótimo. Já não me lembro do nome, como é que se chama? Não sei. Mario Monicelli, que é tipo os ladrões, já não sei. E depois o outro filme que eles fizeram, eu não sei se eles têm mais algum, que é o You, Me and Dupree, que é o... Você pensa que o Matt Dillon e com o Owen Wilson. É Kate Hudson, não? Kate Hudson, exatamente. E o Michael Douglas. E esse filme não é bom, não é uma boa comédia, eles são bons a fazer coisas. E o Capitão América 2 é o primeiro decente deles. Sim. Mas outra vez parece todos. Tanto que a única coisa que eu consigo lembrar do que eu gosto é o Guardians of the Galaxy. Gosto imenso daquele filme, divertido imenso. E há ali uma coisa que, porque apesar de tudo, não sei, tinha personagens novas, percebes? Não era tipo de ir buscar. Já aquela coisa de estão lá 15 super-heróis em cada filme e tu não sabes o que é que cada um deles faz, não sei o que é que faz a personagem de Scarlett Johansson, ela é instrutora de artes marciais. Ela tem um superpoder, não sei, sinceramente não sei. Mas eu também nunca fui gajo de cómics, ou seja, eu sou completamente leigo nessas coisas. Eu vou um filme e não faço puta ideia qual é o historial e em que cómic é inspirado o Batman contra o Superman, não faço a mínima ideia. Nem sei o que é que eles estão zangados. Eu acho que é porque o extraterrestre e o outro gajo não gosta disso. Não, acho que é porque o Super-Homem destruiu. O gajo partiu nessa merda da destruiu o Metrópolis todo. Então, mas o gajo não sabia que era um gajo que o gajo estava a protegê-los? Acho que o Batman ficou chateado com isso, não sei. Acho que é uma questão de tentarem lidar com as consequências. Se calhar o gajo conhecia alguém. Mas eu não gosto nada desses filmes. Se calhar o gajo conhecia alguém das milhares e milhares de pessoas que morreram durante essa luta. Sim, talvez. Havia lá uma tia do gajo, tipo, a tua tia de gênio morreu e foi o Super-Homem que a matou. Eu acho que se ele tivesse uma tia de gênio, quando mataram os pais dele, ela teria vindo tratar dele. Se calhar não gosta dele, era uma mulher que passava os dias em casa e não era alcoólica e não se sentia capaz de cuidar do miúdo. Foi para protegê-lo. Talvez, mas podia aparecer às vezes. Viver naquela mansão. Ela sente vergonha de si próprio. Não sei, mas aquela mansão é fixe. O gajo vivia sozinho na mansão quando era miúdo. Não, o mordomo. Era só ele? Era só o mordomo? Acho que sim. Isso é o que eu de ver, as aventuras de jovem. Mas deve haver mais gente. No Batman Begins tem algumas aventuras de jovem. Acho que é o Poço, não é? Sim, e ele tem. Que conhece a Katie Holmes. Pois é, tua amiga. Que ela é filha de alguém que vive lá, certo? Na verdade, o Batman, quando novo, sozinho numa casa só com o mordomo, é tipo o Richie Rich, não é? O gajo tinha que fazer o que quiser. Mas acho que ele não era tão feliz. Não. Qual é o nome desse filme? Esse filme desse filme, porque o filme existe, não é? Isso era uma banda desenhada antes. Pois era, lembro, sim. Era o riquinho. O filme é muito mau. O filme tem o. Aquele que morreu, aquele ator muito bom que aparecia em Gilmore Girls, que era tipo o pai dela. Eu não vi o Gilmore Girls, não sei. Não faço a mínima ideia. Não, ele é um ator. Morreu tipo ano passado, já não me lembro. Lembro-me desse filme, era horrível. Não, mas eu não gosto nada desse filme, desse Super-Homem do Zack Snyder. O Zack Snyder não é. Acho que é basal, também não quer que o gajo fica daquele filme. Também o outro. É muito miserável. O outro Bryan Singer também era uma porcariazita. Qual? Do Bryan Singer?
Não foi o Bryan Singer que fez o Super-Homem Returns, lá com não sei que Roth? Foi, eu nunca vi. Nem sequer temos do filme. Brandon Routh, não vi. Era o Super-Homem depois de não sei quantos anos. Não vi. É que eu era muito mauzinho também. É com o Kevin Spacey e Parker Posey. Quer fazer o Kevin Spacey fazer o Lex Luthor. Parker Posey. Sim, ela aparecia lá. Pois era, também era tipo uma era da vez das vilãs. E era a Kate Bosworth. Sim. Era muito mau esse filme também. Nunca vi. Mas gostas de algum filme de super-heróis? Dos Batman? Gosto do segundo Batman, o Heath Ledger. Sim. Gosto, mas gosto muito da interpretação do Heath Ledger. E pá, tem um lado, ou seja, tem um lado que tudo pode acontecer. Sabes? Já o terceiro Batman chama-se seca de cabeça. Esse filme tem tipo 3 horas. Depois tem 3 horas e mais 40 minutos os gajos sentados no sofá a explicar o que está a passar. Literalmente, o Joseph Gordon-Levitt, os mais 45 minutos, ele sentado no sofá a dizer o que está a passar. Estás a passar isto e aquilo. Mas o Nolan tem esse problema, o gajo não sabe escrever diálogos. Não, ele é muito bom. Eu acho que aquilo funciona melhor quando o irmão dele escreve com ele. Porque já o Interstellar teve o mesmo problema e mesmo o Inception. Aquela chamada em que ele diz minha filha que eu não vejo desde que a tua mãe morreu há 5 anos. Não, e o gajo inventa personagens só para ter pessoas a explicarem o filme. Né? Ela pede nesse filme é só, olha, isto é que a gente faz aqui, olha lá a cena do sonho, dá para fazer isto, aquilo e aquilo. E depois no Inception, me chateou muito Inception, que eu acho que os gajos vão ao subconsciente e subconsciente, certo? Depois chegam lá e é um filme de James Bond dos anos 80, os gajos de esquis com trilhadoras e invadem uma fortaleza, que podia aparecer o Roger Moore e ninguém ia estranhar, percebes? Se aparecer o Roger Moore é mais giro, que é tipo, uau, o Roger Moore parece subconsciente. E achei que para uma ideia que era tão original, aparentemente, depois cai bem umas banalidades do cinema de ação dos anos 80 que me chateou. E o Interstellar também, é só explicar. A personagem da Anne Hathaway também está ali só para explicar cenas e a dimensão e o amor. E depois o gajo esquece do personagem do coitado do Casey Affleck, que estava cheio de tosse, depois não se percebe se o gajo morreu. O gajo volta à terra e nem sequer pergunta por ele: o que aconteceu ao meu filho? Não, está-se a cagar, quer falar com ela. Os meus filhos e os meus netos morreram todos de tosse. Mas há ali coisas que eu não gosto de facto. Mas eu gosto muito do Memento. Gosto muito do Memento, foi um filme que eu quando vi na altura. Já não vejo desde a altura, portanto, não, já está há muito tempo. Mas gostei do segundo Batman, tem esse lado anárquico quase, aquela interpretação era tão louca que parecia que qualquer coisa podia acontecer. Mas não fico entusiasmado por vai aparecer um outro filme de super-heróis, tipo, Não, eu acho que depende do filme e do que é que vai acontecer. Eu não vi, quem está a fazer. Eu gostei. Eu não cheguei a ver, tenho que ir ver. Mas mesmo assim tem coisas em termos de diálogo não são as melhores do mundo. E viste o novo, por falar em super-heróis e super-heróis, Tom Cruise, tu viste o Missão Impossível? Gostei. Gostei. Tem que ver também, não estou a ver. Gostei. Eu acho que é o que está mais... Não sei se eu já não lembro assim tão bem dos últimos dois. Acho que é o que está mais bem construído em termos de história. Aquilo é o quinto? É o quinto. O terceiro era o filme de Sam Hoffman, não é? O quarto era o O quarto é aquele em que ele vai a Abu Dhabi. Pois, com o Jeremy Renner, não é? É quando começa a aparecer o Jeremy Renner e o Simon Pegg. Ok, mas não acho que o Simon Pegg se calhar já apareceu no terceiro. Se calhar já apareceu no terceiro, não sei também. Não sei, eu revi foi o primeiro e o segundo. O segundo é ridículo. É do John Woo. É do John Woo. Como é que é o gajo que tem uma cena de que a pistola está no chão e o gajo dá assim um pontapé à pistola e sim, esse tipo de coisas acontece sempre. O primeiro é do Brian De Palma. Sim. E tem muito Brian De Palma. Aquilo por acaso tem essa parte boa que é. Vai buscar jovens os realizadores. Dá aos realizadores para fazerem o que quiserem, basicamente, desde que tenham aquelas 7 pistas de ação com o Tom Cruise. O Tom Cruise possa se pendurar num avião. Exatamente, e fazer as suas próprias stunts. Era louco, assim. O segundo é de John Woo, o terceiro é de J.J. Abrams, o quarto é do Brad Bird e este quinto é do Christopher McQuarrie, que foi tipo que escreveu o Usual Suspects. Fez o Jack Reacher. Jack Ripper. Wow. Eu nunca vi o Jack Reacher. É mau. É mau? É mau, eu não gostei muito. Mas o Werner Herzog é o mau, não é? Isso é exatamente. Eu gostava de ver só por causa disso. Quero ver o Herzog num filme daqueles. Não, é muito surpreendente. Porque é que está aqui o Werner Herzog a fazer? O gajo devia estar na noção. E acho que o Macquarie é fixe. E tive obviamente entrevista com os dois. O Macquarie gostei muito do Usual Suspects. E depois o gajo realiza um filme que é uma coisa com o Benicio del Toro. Sim, eu nunca vi. Era bom. Sim. Era o Benicio del Toro com aquele gajo inglês, Johnny qualquer coisa. O gajo chama. O gajo que entrava no Trainspotting.
Sim, o... Sabes que é que fez Sei quem é. Dackers também com Sei quem é. Johnny B. Miller. Sim, exatamente. Que é o Sherlock Holmes. Daquela série que o Elementary. Não vejo isso, não. Eu vi o primeiro episódio. Às vezes chego a pensar, porquê é que eu sei o nome do Johnny B. Miller? O que é que se merda me adianta a mim? Porque é estranho o nome dele e porque ele escreve sem H. Eu acho que será por isso. Pois, escreves isso. Tu lembras o nome de toda a gente. Eu sei o nome de Emily Rossum. Porquê que eu sei o nome de Emily Rossum? Não é Emily, é Amy. Então afinal não sei. Emily Rossum? É Amy Rossum. Pessoal que era Emily. Não, é mais sossegado. Não. Eu sei alguns nomes de pessoas, eu decoro muito nomes. É estranho. Eu também, mas a questão é para que nós temos essa informação? Para que é que isso serve? É tipo, mas eu não me esforcei para ter esta informação, eu não tive a estudar. Estás ocupado, mas porque é que eu não sei? Eu tenho esse nome também dos outros estudos, é um bocado às vezes ridículo, não sei. O único nome que eu decorei de propósito para saber como é que se escrevia é o do Zach Galifianakis. Pois, esse nome eu sei decoro como é que se escreve, para saber para sempre. Sei mesmo. Para que precisaste saber o que estavas a escrever sobre o filme? Eu queria saber o nome do Zach Galifianakis quando comecei a gostar dele e decidi, eu vou decorar o nome desta pessoa e sei como é que se escreve para sempre. E nunca vou ver como é que é, porque tenho certeza absoluta que sei como é que é. É com capa no fim, não é? Sim, mas é Galifianakis. Galifianakis. Eu ia pôr a F-A, então não. Galifianakis. Pronto. Nem sequer acabei de soltar, eu sou mau a soltar. É melhor dizer como é que é. Ela tinha aquela piada que é tipo. Eu chegava ao palco e dizia My name is Zach Galifianakis, I hope I'm pronouncing it right. É incrível. Isso é muito bom. Mas pronto, tendo em conta que tu não gostas de filmes de super-heróis. Mas não gostar, estás farto de filmes de super-heróis. Eu vejo, é só tipo, não sei qual é a diferença entre este filme e o outro. Filmes deste ano, tens gostado? Este ano? Este ano ou que viste este ano? Não, já falámos dois filmes que eu gostei mais, Mad Max. Que é o Mad Max do caralho. Sim. Já falámos sobre isso. Filmes, mais do que uma vez, acho que fiquei alucinado com o filme. Eu gostei muito do Inside Out. Também. Muito. Achei que o Precioso, achei inteligentíssimo. Eu acho que é extraordinária a capacidade da Pixar. Às vezes também tem os filmes calhados, não é? Mas se nós pensarmos no cinema contemporâneo recente, a inteligência emocional acima de tudo que já tem, é inacreditável, porque achei o filme surpreendente. Um filme para miúdos, que a mensagem aceita um bocado de tristeza na tua vida, se não é uma coisa mal. É ótimo isso. Há adultos que precisam ver o filme para aprender isso. Numa cidade em que estamos todos a meter para o saco, sentes-te um bocadinho triste e vais para o Facebook enviar 25 mensagens para te sentir menos sozinho. É bom que a gente saiba, tipo, não é bom estar triste de vez em quando, faz parte da vida, faz parte da experiência da vida, não vale a pena estar a meter as coisas. E é um motor para fazer as coisas. Exatamente. E eu achei que depois tem imensa piada, eu gosto de ser power e que está muito vestido. Aquela coisa do elefante que diz Animals were all the rage. 2 years ago. That's all anyone talked about. É ótimo. Eu tenho umas piadas, eu gosto muito da piada do Fogueira de Jake de Qualtown. Eu tive problemas com essa piada só porque depois lembrei-me que a vida tem que idade de 12 anos. Sim, porque é que ela sabe aquilo? Não é isso. Não, eu pensei em vida real. Sim. Daqui a 2 anos o Polanski já pode. Meu Deus, coitado. Achei isso horrível. Pensando nessa parte. Não, o teu pensamento é que é horrível. Não, o meu pensamento é tipo, acho inapropriado para um filme a citar de crianças. As crianças não sabem, é só por nós. Eu sei, pronto. As crianças podem achei eu acho que essa coragem que elas têm de fazer isso. Há momentos em que é tipo, vamos meter as crianças de lado, elas nem vão ligar esta piada, mas depois vamos dizer mesmo. Mas aquilo funciona como, esquece, olha, não vais aí. Funciona a esse nível. Sim, não tem piada. Sim, não tem piada, mas é uma frase dele. Mas uma frase passa, mas esquece. Sim, mas achei piada genial. Eu gosto disso, tipo, sei lá, algumas das minhas séries de comédia favoritas usam referências que eu há coisas que me passam ao lado e, sei lá, Community, Arrested Development são referências. Agora o Wet Hot American Summer prequel e mesmo o Hot American Summer original mencionam coisas que eu não sei o que são. Claro. E que se eu não vir uma lista que alguém fez das referências todas, eu nunca vou saber o que são. Tiveste no EV Club outra vez, então não tenho. Sim, vi esta semana parte das referências do South American Summer, sim. E há coisas que eu ou vou procurar depois, tento lembrar-me para procurar depois, ou não. Mas nunca me faz confusão aquilo não ser
para mim aquela piada, eu gosto dessa densidade, porque sei que logo a seguir vai aparecer uma piada que eu vou perceber. Claro, não precisas perceber tudo, é verdade. Sim, não precisas perceber tudo. E nestas coisas as piadas são tão rápidas, também esperas uma, tens uma outra para te rir assim. Claro. Mas há pessoas que não aceitam isso, e que se sentem alienadas e depois pensam que só as piadas fáceis é que deviam ser feitas, ou as piadas mais fáceis de atingir. Pronto. É isso, eu escrevi o Guiana Estrela, não é? E mesmo na altura eu fui convidado, mas de forma reticente quase. Foi tipo, esse cara não escreve humor, não sabe porque não escreve o que é que sketches, sempre escrevi sketches na minha vida e tal. Mas tu consomes muita comédia? Consumo muito mesmo muita coisa. Sim. E o meu humor é muito influenciado pelas coisas que eu vejo, obviamente. Claro. Toda a gente é influenciado pelas coisas que vê, claro. Mas eu diverti-me imenso a escrever comédia. Eu gosto daquela comédia witty, sabe? Sim, claro. Portanto, essas coisas, eu não gosto tanto assim do humor de referências. Eu gosto de pessoas a dizer coisas giras, basicamente, coisas surpreendentes, coisas que tu escreves e se correr bem as pessoas veem e pensam, eu gostava de ter dito uma coisa desta. Eu falei desta coisa das referências, mas mesmo que eu não tivesse quaisquer referências, eu acho que gostaria das séries na mesma. Estás a falar de todas as séries que eu mencionei agora. Sim. What's Up American Summer, acho que é preciso teres visto alguns filmes dos anos 80 só para perceber o tom. Sim, para perceber o género que eles estão o género que eles estão a coisa. Mais nada. Sim. E ter uma noção de como é que algumas convenções de cinema, basicamente, de cinema comercial dos anos 80 e não só, de histórias mainstream. Acho que é só isso, não é preciso. E Community, mesmo que eu não conheça os filmes que eles estão a homenagear quando eles fazem episódios são homenagens, a história daquilo é extremamente bem pensada e funciona. Sim. E há piadas que funcionam sem preciso conhecer nada. Eu não vi esta última temporada. Já fizeram para Sim, tem coisas ótimas. Tem um episódio que é baseado no The Sting. E é ótimo. The Sting, o filme do Arthur. Com o filme com o Paul Newman e com o Robert Redford. Sim. Quem é que fez esse filme? Não é o. Ele tem 3 nomes, acho eu. Roy qualquer coisa. Não sei o que, Roy. Sim, Roy Hill. Qualquer coisa. George Roy Hill. Exatamente. Não, chegámos lá. Exatamente. E as pessoas usam Google. Pronto. Mas eu acho que estas coisas funcionam independentemente das referências ou não. Sim, funciona. Provavelmente. Eu acho que sim. Não, mas isso é ideal, que tens uma coisa que quem perceber tem um bónusinho. Sim, é isso. Quem não sabe quem estás a falar, consegue ganhar. Era disso que eu estava a falar há bocado, não. Acho que são coisas que são mais acessíveis do que algumas pessoas pensam que são. Continuando, estavas a dizer que tu és. Do Guiana Estrela aí, que é giro de comédia. É um bocado mais assustador, na verdade, porque se vais ver uma comédia que escreveste ao cinema, eu estou muito curioso para ver como é que vai ser recebido em dezembro. Porque ver uma comédia que tu escreveste no cinema, se ninguém se riu, fracasso é logo imediato. As pessoas nem sequer podem mentir. Claro. Dizes, gostaste de filmar, gostei mesmo, não te fez rir uma única vez, estás a mentir. Um drama é diferente, não há uma reação, as pessoas não gritam, não choram, não sei o quê. Mas que eu gosto da liberdade que a comédia dá, apesar de tudo. É giro. Eu acho que gostava de escrever mais comédia, eventualmente. Porque eu tenho realmente muitas referências de comédia. Sim. E vejo muita coisa. Eu lembro que o Belo e Paparazzi, quais é que eram os filmes que ele referenciava diretamente quando eles estavam a ver na televisão? Eram filmes desses, não era? Tipo Canção de Lisboa, etc. Eu sim, havia. Era Paco das Cantigas, precisamente. Era Paco das Cantigas, ok. Sim. Não é do Ivarista, é do gajo que fala com o posto. Sim. Exatamente. Mas referencia também o Apartment do Billy Wilder. Sim, com o Raquete e o Esparguete. Sim. Exatamente. Mas aí, por exemplo, era uma comédia um bocadinho mais convencional, era uma comédia romântica. Não, estou só a dizer que já tinhas mais ou menos créditos para escrever um desses filmes. Sim. Eu acho que eu já vi o filme também, Guiana Estrela, e gostei, que eu acho que muito bem. E é agradável, mais uma vez é uma coisa, ou seja, é aquilo que eu quando a tentar fazer, que é fazer um filme que seja acessível, que seja divertido, mas que seja inteligente também, com pessoas a dizer coisas inteligentes, percebes? Situações inteligentes, inesperadas e bem construído. E criar ali uma lógica, não é. Quando fazes este tipo de filmes, as pessoas dizem estão a tentar imitar o cinema americano, que é uma falácia, porque este tipo de filmes fazem em todo o lado, histórias contadas, percebes? Contar uma história que divirta as pessoas e que as pessoas fiquem uma hora e meia, 1h45 minutos a rir-se e divertidas e que saem bem dispostas do cinema. Eu acho que o Guiana Estrela vai conseguir fazer isso, parece. Espero também. Quer dizer, fui eu que escrevi as piadas, não gostaste daquilo. Era uma merda, se calhar, para ajudar alguém, tipo, não tem piada nenhuma. Não, mas podias também fazer uma coisa em que não acreditavas, também era divertido.
Era, mas aí teria que ser tipo uma sátira, tinha que ser pescar de olho bastante, estás a ver? Tipo, usar com as coisas. O Yellowstone tem uma coisa que eu acho que é piada, que já estou sempre. O filme é um bocado. As pessoas acham que esse cinema da altura era fantástico, o filme não é muito bom, vendo a estrela original. Sim. É fraquinho até. Vivia do charme dos atores, que eram incríveis, claro. Etc. Mas aquilo era uma coisa um bocado episódica e disparatada. E neste filme os gajos estão sempre a dizer, alguém que está aí a ideia, porque aquilo é, sabes como é que é? A família, o pai quer ver o futebol e vai a família toda, depois tem que fingir que são ricos para ficar em casa dos gajos. Uhum. E isto eu gosto, que é este pescador, que é a personagem mais sóbria que está no meio daquele tipo, mas parece uma daquelas comédias disparatadas de 1947, que é exatamente quando a estrela foi feito. E o filme eu acho que é porreiro por causa disso, porque há um pescador a dizer tipo, isto é uma comédia, não vale a pena levar isto muito a sério. E eu acho que. E é engraçado, se pensares, por exemplo, a nossa comédia em Portugal, nós não temos comédia. Não há filmes de comédia. Não há filmes de comédia. Não há. E porquê? Não percebo porquê. Quer dizer, mesmo nos Estados Unidos dizem, é um género que não é apreciado, não sei quando se fala dos Oscars, não sei o quê. Mas, pá, eu acho que eu adoro ver uma boa comédia. É muito raro ver um filme. As séries, há muito mais séries boas do que filmes de comédia bons. Porque é mais fácil, porque aí... Tens 20 minutos e podes ir embora, não é? Não é só ter 20 minutos e ir embora. É uma coisa que já o ideal é tu já teres visto alguma coisa e já está algum do trabalho feito. Pois, de conhecer os personagens. Claro. Mas as comédias, mesmo as comédias americanas... Se o Kramer agora abrisse a porta, tu achavas estranho, não... Yeah. Não, assim, claro. É a vantagem das sitcoms, é um bocado essa. Mas a nível de filmes, e já dá para toda a vida, temos coisas giras também, já temos uma case e isso de vez em quando temos coisas porreiras. O que eu vi recentemente tinha achado imensa piada. Eu gostei, sim, o Descarrilada, o Trainwreck, eu achei muito piada. Por exemplo, gosto mais da história dela do que gostei do filme, acho. É um bocadinho mais arrojado, eu acho que no filme os gajos acabam por ir um bocado ali também na estrutura da comédia romântica. Sim, e acaba por ser o filme mais convencional do Arthur. Mas é muito difícil escrever uma comédia, mas é um desafio de graças, eu acho. E depois quando resulta, eu acho que é uma maravilha, não é? Acho que ver um filme, estás-te a rir do mundo. Mas há tantos fatores, Pois é. Os atores têm todo um tom muito específico. Sim. Acho que acima de tudo é o tom. A realização e depois a edição, montagem. É muito difícil. É mesmo muito difícil, portanto acho que é uma enorme injustiça ser um género menosprezado. Há uma coisa que eu... falaste do Trainwreck e que eu me meti a pensar, porque 2 vezes este ano no cinema ri muito de reações. Sim. E foi o Inherent Vice que eu vi a primeira vez contigo num visionamento, e algumas das reações do Joaquin Phoenix, as coisas que estão a acontecer, só a cara dele fizeram-me rir a sério mesmo, de uma maneira incrível. E no Trainwreck, o Tim Meadows, que era do SNL, aparece Mean Girls, etc. Ele aparece em 2 cenas do Trainwreck e está tipo ao lado. Algumas das reações dele fizeram-me rir tanto. É só tipo, só reparei na cara dele, porque ele tem muita piada e as reações dele. E se calhar não é muito explorado às vezes. Se calhar é uma coisa boa. Isso não se pode escrever. Não, isso é impossível escrever. O gajo, o terceiro gajo da fila faz esta expressão facial. Sim, não. É ótimo. É tipo, ele está só a rir. Os filmes devem ser escritos de forma bastante completa, mas há coisas que só tem que ser tudo levar. Sim. Olha. Bom, acho que... É? Sim. Estás bem? Não sei quanto tempo é que vamos a falar. 1h20, pai. Bom. Obrigadíssimo, Tiago. Conversa, obrigado pelo convite. E estamos a dar um passo bem, ficou giro. É verdade. Quando eu passou bem, essa semana não está gravada, não vale nada. Mas eu disse, as pessoas souberam.